E aí, rapaziada, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal do YouTube para poder trazer essa semana de Bahia aqui em Porto Alegre. Hoje foi um dia especial, né, Brené? A gente pôde acompanhar no dia de hoje um treinamento lá no estádio da PUC, uma faculdade aqui em Porto Alegre, e o Bahia participou de um treinamento, vamos dizer assim, um treinamento visando o jogo contra o Internacional, mas sem as peças principais, né, Brené? É isso, sem as peças principais, a gente viu que alguns jogadores que iniciaram, ficaram o maior tempo no jogo contra o Grêmio, não foram para o treinamento de hoje, né? Foi uma equipe mais reduzida, os jogadores que não entraram em campo. A presença, é claro, do Ademir, né? Que não jogou contra o Grêmio, mas veio para Porto Alegre. E também do Jean Lucas, que estava suspenso após ser expulso contra o Vitória, no Clássico Bavi, no último domingo. Não foi opção no jogo de ontem e volta a ser opção na quarta-feira contra o Inter no Beira-Rio, Valença. Dentre os titulares, só que esteve presente lá foi o Jean Lucas, como você citou, e o Marcos Felipe, né? Isso, Marcos Felipe. O Marcos Felipe que acabou participando. Mas aí agora a gente vai entrar em vários temas. O primeiro tema que a gente vai tocar, Brenner, é a importância de um elenco que você possa observar jogadores jovens. Hoje foi praticamente isso que aconteceu, né? Você tinha Jota, você tinha Vitinho. Vitinho, você tinha Fred, você tinha Juan Pablo, jogadores que, se fatalmente tivéssemos um elenco muito grande, não estariam hoje fazendo parte da equipe do Bahia nesse treinamento. A gente percebeu, Brenner, que a filosofia do Grupo City, a filosofia do Bahia, a filosofia do próprio Rogério Ceni, de não ter tantos jogadores assim, aí o pessoal vai dizer, ah, não, mas precisa. Realmente, tem vários coringas no time do Bahia. Aliás, é uma performance que a gente vê muito na Europa. Isso possibilita que atletas da base também consigam ser, vamos dizer, analisados pelos técnicos, pela comissão técnica que comanda o Esporte Clube Bahia, né? Pois é, a gente vê a situação, por exemplo, do Canu, né? Tá com essa lesão aí. Antes mesmo do Canu se lesionar, o Fred já vinha tendo oportunidades. E agora com essa lesão do Canu vai ter mais também, até porque o Gabriel Xavier, nesse mesmo período, acabou se machucando, voltou nos últimos jogos, perdeu até a titularidade, mas muito bem vista pelo David Duarte, né? Que tá fazendo boas atuações. E aí também tem atuações importantes do Thiago, contra o Ceará, que sofreu pênalti. No Bavi, ele praticamente dá aquele totozinho ali, virou uma assistência pro gol do Michel Araújo. Quando você fala de jogadores coringas, Valência, a gente lembra do Michel Araújo, que pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de volante, pode jogar de ponta também lá no ataque. E um jogador, é claro, que o Rogério Ceni já conhece muito bem, né? E por falar em Rogério Ceni também, a gente deu para poder tirar algumas dúvidas, né? A gente fala assim, estamos aqui em Porto Alegre, a gente consegue, por incrível que pareça, ter um contato melhor com o Bahia em termos de acompanhar a saída dos jogadores na zona mista, acompanhar a chegada no hotel. E a gente percebeu uma coisa, que a ligação do Rogério com os atletas, ela existe. Quando a gente fala assim, o Rogério falou do Michel Araújo na coletiva, falou do Rodrigo Nestor, mas o que a gente percebe é que aquele discurso que o Rogério faz na coletiva, ele realmente é o mesmo interno. Ele chega no vestiário e segue com o mesmo discurso. Porque algumas pessoas chegaram até a pensar assim, o Rogério fala isso Pra jogar pra para torcida, jogar né? para torcida e na hora que chega lá dentro passa meio que pano. A gente viu que o Rogério é um cara que é bem sincero, bem daquele jeito assim, vencedor. Isso se incomoda com as derrotas, mas é um cara que o jogador de futebol sempre gosta da lealdade, da verdade. Não ficar passando pano aqui e ali falando outro discurso. E o Rogério tem feito muito isso, né? O que ele tem colocado nas coletivas, ele tem feito durante o discurso interno. O Rogério Ceni é aquele cara, vamos dizer assim, um pouco chato, né, para alguns de nós da imprensa ou até mesmo jogadores, porque o Rogério, mesmo vencendo, ele não se satisfaz. Né? A mente de um cara vencedor, que foi muito vencedor quando era jogador e quer também ser muito vencedor como treinador, já tem título de Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, entre outros, mas é um cara que tá ali sempre buscando vencer. Você vê aquele cara que tá reclamando na beira de campo, o Rogério Ceni também é aquele cara também durante os treinamentos e também nas cobranças que fazem internamente aos jogadores do Bahia. E essa cobrança, quando vai também para a coletiva, é uma cobrança que vai também pro vestiário, né, Valência? Essa cobrança ela acontece quando vai pro vestiário e termina virando um elo entre os Isso. jogadores, tendo a confiança de que o seu principal responsável pela escalação, pelo dia a dia, diz a mesma coisa em todos os setores. Seja lá na conversa com a diretoria, seja lá na conversa com a imprensa, seja na conversa com os jogadores. Isso também é um fato muito importante. Isso faz também, né, Brené?
A gente fez até um roteirinho aqui para poder chegar com as informações São pra muitas você. informações, Pois é. inclusive. E graças a essa, vamos dizer assim, graças entre aspas, né? Esse elenco mais curto, você já citou o Fred, teve a oportunidade de aparecer na equipe principal, e isso pode resultar, ou deve ser confirmada nos próximos dias, nas próximas semanas, a renovação de contrato desse jogador. A gente vê a importância de jogadores da base, né? E o Rogério sempre fala isso, que daqui a 2 ou 3 anos, o elenco do Bahia vai ser formado por pelo menos 30% de jogadores da base. A gente já vê uma boa parte deles agora, né? A situação do Vitinho, por exemplo. O Vitinho não vem entrando, mas vem compondo o elenco, vem tendo a experiência de viajar com esse elenco profissional, né? Vem tendo a experiência de estar com esse elenco nos jogos, de estar na lista de relacionados. E o Fred, é claro, teve essa oportunidade, se mostrou. É claro que o Fred, quando estreou na fogueira, podemos dizer assim, né? Contra um Cruzeiro, que o Bahia perdeu por 3-0, uma atuação que a gente olha assim e fala, ó, esse não é o Bahia que a gente sabe que joga do Rogério Ceni, E né? por outro lado, desde então, o Cruzeiro tem feito grandes partidas. O Cruzeiro tem feito boas partidas, mas naquela partida em específico, o Fred não teve nenhuma culpa pelos 3 gols, se a gente pegar o recorte. E, inclusive, é um jogador que muito provavelmente está encaminhado à sua renovação. Outro jogador importante que está encaminhado à sua renovação, Valença, é o atacante Ademir, que nos últimos jogos fez muita falta. Inclusive participou hoje, depois de um longo período, ele participou do treinamento realizado lá no estádio da PUC, participou da atividade comandada pelo Rogério Ceni e deve ser uma opção para o técnico para esse jogo contra o Internacional, pelo menos no banco de reservas. É um jogador que é importante, um jogador de beirada, do jeito que o Rogério gosta, um jogador como o próprio Rogério cita, né, um jogador que pisa na última linha. Isso. Então isso acaba dando uma possibilidade maior de opção para o técnico Rogério Ceni, e a sua renovação também deve ser confirmada. Lembrando que existe também existem 2 peças, não são 2 jogadores, que estão próximos de uma renovação. Óbvio que é muito detalhe aqui e acolá, que são Rogério Ceni, técnico do Bahia, tem contrato vencendo no final do ano, e eu acredito que a renovação seja o caminho mais pertinente. O Rogério tem feito muito trabalho, o Bahia confia no trabalho do Rogério Ceni, e o Rogério se sente muito à vontade trabalhando no Bahia, e o outro jogador, que é o Everton Ribeiro. Aí são 2 condições. Umas são as métricas para poder ele ter uma renovação de contrato já, vamos dizer assim, uma renovação de contrato já de maneira automática, mas se isso não ocorrer, pelo menos eu vejo uma disponibilidade, uma disposição das 2 partes em tentar achar um acordo e existir essa renovação de contrato com o meia Everton Ribeiro. É isso, e alguns torcedores devem ficar, por que não renova logo com o Rogério Ceni, por que não renova logo com o Everton Ribeiro? Eles podem fazer um pré-contrato agora em junho com qualquer equipe, até porque o contrato deles se encerra no final do ano, mas calma, gente. O que a gente obteve de informação é que está algo muito bem encaminhado. Então são questões burocráticas, né? Algumas assinaturas de contratos, algum termo ali que o empresário de algum jogador quer acionar, outro não, e por aí vai. O Everton Ribeiro, o que a gente sabe é que tá feliz no Bahia, quer renovar contrato, não se cogita nem encerramento de carreira, né? Um jogador que tá muito bem... Ele tá bem à vontade no tá Bahia. Muito bem à vontade. E na Bahia, né? Ele tá vivenciando muito esse momento. Aliás, a esposa do Everton Ribeiro, a esposa do Marcos Felipe, a namorada do Ramos Mingo, todas elas se manifestaram ontem, bravíssimas com Bruno Arleu, pelo pênalti marcado. A esposa do Marcos Felipe até colocou a imagem que o Bahia circulou do pisão, né? Das marcas da chuteira do Bright White, né? No braço do Marcos Felipe. Então são jogadores como o Everton Ribeiro e o técnico Rogério Ceni, renovações praticamente encaminhadas, só falta ali o termo oficial do Esporte Clube Bahia. Agora, para poder estar aqui nesse momento, acompanhando tudo que você está sabendo aí do Bahia e tal, nós temos que agradecer ao nosso diretor, Francisco Costa, também ao nosso coordenador de esportes, Pedrito Magrinho, ao nosso gerente de comunicação também, de programação de comunicação, Gleidson Tavares, ao Vinícius, ao Paiacan também. A equipe do marketing também. A equipe da técnica, Nara Potira. A gente está trazendo os nomes dos líderes, mas todos se sintam abraçados. Exatamente. A equipe das redes sociais, Vitor Tapioca, Emanuel, Juan, Elias. E além deles também a Magnífica Empório, a Disney da carne. Você já conhece a Magnífica Empório? Muito mais que uma loja, é um sinônimo de qualidade, variedade e confiança. Aqui, cada produto reflete a tradição e a excelência de quem entende do assunto. Afinal, a Magnífica é uma loja do Grupo Canaã Alimentos, referência em sabor, compromisso e credibilidade há anos no mercado. O Grupo Canaã destaca-se pela qualidade, variedade e tradição no segmento de carnes nobres e produtos selecionados. É a patrocinadora, inclusive, mais antiga do Esporte Clube Bahia. Magnífica Empório, todos os momentos merecem um sabor incrível. Fica ali, ó,
na Avenida Professor Pinto de Aguiar, 619, quase travando aqui, sentido Orla, aberto de segunda a sábado até as 8 da noite e aos domingos das 8 às 2 da tarde. Mandando um abraço especial para o nosso Evilásio Souza, também a nossa Dona Wagner e Risa, a rapaziada lá do Empório Magnífico da Canaã Alimentos. Agora a gente vai falar do seguinte, Canu, contundido, ainda não tem uma previsão, inclusive ele está aqui em Porto Alegre, de bota. Se fala ali em outubro ou novembro, Pois né? é, Algo do tipo. Vamos dizer que é reta final de Campeonato Brasileiro. Eric ainda não tem nenhuma previsão desse retorno do jogador que deve passar por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias. E aí muito se fala, contratações. O Bahia tem que correr atrás de contratações. A janela tá vindo aí. Goleiro, atacante, são nomes que a gente já vê figurando bastante. Só que para isso acontecer, o Bahia, como a gente já trouxe anteriormente, o Bahia tem a filosofia de um grupo de jogadores reduzido. Para esses jogadores chegarem, precisa de saída de atletas. E o que a gente tem visto, Brenner, é que os jogadores, a gente vê a conversa, os jogadores bastante unidos. Brincadeira aqui, acolá. Então, isso deve fazer com que o ambiente... Aliás, quem não gosta de receber salário em dia? Quem não gosta de ter uma tranquilidade para sua família, de poder planejar o seu futuro de acordo com o salário que você recebe, sabendo que vai cair no dia certinho. Ter a família num local muito bacana, aprazível, ter a possibilidade dos filhos estarem em um bom colégio também, né? Um bom lugar também. Bem acolhido pelo clube. Exatamente, um trabalho que é feito pelo Bahia, em termos de fisiologia, em termos de fortalecimento físico. E tudo isso faz com que os jogadores simplesmente não tenham interesse em deixar o Bahia. Isso aí, é verdade. É muito difícil que os jogadores tenham interesse em deixar o Sport Clube Bahia. Ah, mas o Everaldo. O Everaldo, ele viu que ele estava perdendo espaço e poderia ter uma possibilidade, ótimo. Teria uma possibilidade de negociação que acabou acontecendo. Como houve um contato do Fluminense, ele acabou indo. Tassiana, a mesma coisa. É uma possibilidade de você ganhar mais, de você ter uma visibilidade maior e os jogadores vão. Mas para poder contratar, é preciso também, não é despachar, mas é conseguir que os jogadores que estão no atual elenco, alguns deles, deixem o clube. E isso também é um papel muito importante que tem sido feito no Bahia. Você vê, a questão de você acolher bem, de você pagar tudo direitinho, termina ajudando e até certo ponto atrapalhando em possíveis negociações. Até porque, né, Valência, a gente vê a situação de alguns jogadores e aí o torcedor pergunta, por que tal jogador não vai embora? O jogador tá ganhando em dia, tem uma estrutura maravilhosa, projeção de carreira maravilhosa, então qual jogador vai querer sair do Bahia nesse momento? É mais fácil algum jogador querer vir, mas pra sair é difícil, então o que o Valência falou é importante, porque pro Bahia trazer jogadores nessa janela de transferências agora em julho, a gente pensa que algumas peças podem sair, é claro que o Bahia precisa de reforços, muitos falam assim, não vai contratar um goleiro, não vai contratar outro camisa 9, mas o investimento que você fez no Lúcio Rodrigues, você tem um Thiago também que tá jogando na posição, como o Rogério já colocou, Verdade. O Eric é uma falta sentida que o Bahia, assim, em cima da hora, de polivalência, né? É um jogador que não é só volante. Lateral direito foi muito bem. O trabalho de scout do Bahia, ele não é baseado apenas no jogador atuando apenas em uma posição. Quando você precisa ter jogadores que também eles circulem em mais posições do campo. E a gente tem exemplo disso, né? É o Michel Araújo, a gente tem o Iago Borducci, o Luciano Juba, tem o Ramos Minco que pode também fazer a lateral também, então são jogadores polivalentes. O próprio Eric, né? Exatamente. Pode jogar de lateral, pode jogar de volante, isso tudo chama atenção, pelo menos, para as contratações. E outro tema que aí o pessoal tá cobrando aqui, a gente recebeu muitas mensagens nos nossos WhatsApp, mensagens também nas redes sociais. Mas o Bahia é do Grupo City. O Grupo City tem muito dinheiro e vai ter que pagar de qualquer jeito os jogadores. A gente sabe que existe uma movimentação, eu não duvido, quando o torcedor fala, o jogador do Nacional, do Atlético Nacional, que são jogadores que chamam a atenção, o Bahia não vai atrás? Eu duvido que o pessoal do scout do Bahia, que a diretoria do Bahia não esteja de olho. A grande questão é o seguinte, para se tornar qualquer negócio sustentável, é preciso de um retorno. Exato. E para você ter retorno, é necessário conquistas e disputa em competições. Por isso que a gente fala assim, brincando, mas no jogo de ontem, quando o Bruno Arleu dá o pênalti, ele pode significar pouco, perdeu um jogo. Mas, na verdade, hoje o Bahia seria o terceiro colocado. E aí uma loucura que eu vou falar aqui agora, mas é só para vocês terem como exemplo, um terceiro lugar no Bahia, ele
terminando o campeonato? Representa o quê? Uma classificação Direta, direta para a Libertadores da América, premiação maior. premiação maior dentro do Campeonato Brasileiro, e com isso, venda de camisas, venda de local no estádio da Arena Fonte E Nova. projeção para o ano seguinte, né, Valente? Para as Sim. competições, porque as equipes que vão disputar como olha, esse time terminou em terceiro. Por pouco não foi campeão brasileiro, é uma competição que é difícil. Então é uma projeção, porque, por exemplo, o erro do Bruno Arleu no jogo contra o Grêmio, em uma final de campeonato, última rodada do campeonato, poderia ter custado uma classificação para a Libertadores, uma classificação para a Sul-Americana, um título, um rebaixamento. Então, são partidas que, erros da arbitragem que podem ser cruciais na projeção do clube na temporada seguinte. E a gente entende o torcedor quando ele quer contratações. Nós queremos contratações, nós queremos que cheguem titulares. Mas a gente tem que entender que é um clube hoje empresa. Isso. E para esse clube empresa ser totalmente... Não é que vai zerar a conta, mas hoje o Bahia faz investimentos. O demonstrativo financeiro foi bem claro. É um time que faz investimentos, que ainda tem valores negativos, mas que em termos de projeção se vê do lado positivo. Porque o que seriam essas projeções? Seriam justamente a questão de participações contínuas em Libertadores da América, seria participações contínuas em disputa de títulos, seja a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela. Tudo isso faz com que entre receita. Entrando receita, obviamente que os investimentos eles vão acontecer. Não é para então não vai contratar ninguém. Não é longe isso. disso. E juntando tudo isso de elenco mais curto, porque é difícil você ter jogadores num ótimo nível. Não adianta você ter 3 jogadores, por exemplo, com um patamar altíssimo de camisa 9, por exemplo, Lúcio e William José. O William José é um jogador muito experiente, já jogou em grandes equipes. O Lúcio é um jogador promissor ainda, novo na carreira. O Bahia contratou ao preço milionário. Não adianta você chegar ali no mercado e falar, ó, vou trazer esse camisa 9 aqui que foi goleador na temporada passada. E aí o cara, como é que vai se sentir? O elenco vai ficar mexido. E aí é uma responsabilidade pro treinador, mas eu entendo que o Bahia necessita dessa posição aí. Mas assim, é uma coisa assim que tem que saber administrar. E isso é importante quando você traz uma filosofia implementada, e isso acaba chamando a atenção para a equipe do Bahia nessa temporada. Só pra gente trazer um arremate aqui, então você se liga aí com a gente no YouTube. A gente abriu esse papo aí com vocês porque eram muitos questionamentos que estavam sendo feitos nas redes sociais da gente, então a gente decidiu trazer para você essa informação. Amanhã teremos live, participação daqui a pouco no Bate-Bola, teremos participação também daqui a pouco, amanhã, né? No Esporte Mais. E quem sabe com novidades no dia de amanhã, até o jogo na verdade, até quinta-feira. Até quinta-feira, né? Depois do a Esporte gente Mais. só sai de Porto Alegre à noite. À noite, então você vai ficar acompanhando tudo de notícia do Esporte Clube Bahia aqui no YouTube da Rádio Sociedade. Agradecendo a todos pela sua brodagem, seu like. Se inscreva, compartilhe nosso link, que é muito importante. E é claro, deixa o like aqui pra gente. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.